Quantos estão felizes? É bom estarmos juntos, né? Na casa do Senhor e podermos juntos ouvir e passar por esses momentos tão gostosos, né? Aleluia, juntos. Deus é bom, irmãos, e seu amor dura para sempre. E tudo que o Senhor quer de mim e de você é que nós vamos conhecer o seu coração. Para cada um que está aqui nessa noite, Deus tem um sonho, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Amém? Quantos creem? Eu creio nisso. Eu nunca sonhei ser pastor, nem estava nos meus planos. Meus planos eram outros. Mas quando eu conheci a Deus, quando eu conheci e vi que Deus estava fazendo na minha vida as curas, as transformações, como Ele me tirou dos meus medos, das minhas inseguranças, eu comecei a abrir meu coração para Deus, e comecei a ser deixar Deus me levar para os sonhos e para os planos dEle para a nossa vida. A palavra do Senhor diz na carta de Paulo aos Efésios, diz que antes da fundação do mundo, Deus sonhou com cada um de nós, e isso é uma verdade plena. E não somente Ele nos sonhou conosco, mas Ele nos escolheu em Cristo Jesus. E também só não nos escolheu, Ele deu um destino, Ele deu algo para nós realizarmos. E isso é lindo assim. À medida que eu fui andando com Deus, meu Deus, quando eu cheguei, faz uns 18 anos, quase 20 anos, 19 anos que eu conheço Jesus, graças a Deus, queria ter conhecido antes. Mas as transformações, aquilo que Deus tem feito, nosso coração é muito bom andar com Deus. Gente, eu era um bicho do mato. Eu era carregado de complexo de inferioridade. Humanamente falando, eu nunca estaria aqui com o microfone diante das pessoas. Assim, eu tinha vergonha, tímido ao extremo, quieto, sempre no meu quarto, Mas quando Deus se revelou a mim, eu nunca conheci meu pai. E o primeiro dia que eu pisei na igreja, pessoas sem me conhecer, falando por Deus, eu sou teu pai, e eu te escolhi. Diz, que loucura, essa galera nem me conhece, como que estão falando isso? Eu fui entendendo que Deus falava através de pessoas, que Deus, Ele queria me chamar para perto dEle, queria me atrair, e eu deixei Ele fazer isso. E como tem sido bom, gente, 20 anos, muito bons. Estamos isentos de lutas, de guerras, provações, tentações? Não. Enquanto estivermos nessa terra, sempre teremos provas. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos os que estão em Cristo Jesus, são mais do que vencedores. E isso é uma verdade. Cada momento difícil na minha vida eu tenho visto Deus agindo, se levantando, e me ajudando a superar, a vencer, ou até mesmo às vezes vencendo por mim. Porque Deus, Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Hoje nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, é nosso culto de ceia. Nós celebramos uma vez por mês. Tem cristãos que celebram todos os dias, cada vez que se reúnem. Na história da igreja, desde o princípio, já lá no início, uns celebravam todos os dias, outros celebravam uma vez por semana. Quando vai estudar a história, essa reunião tinha uma... Eu acho lindo que na época da perseguição, assim que Nero começa a perseguir os cristãos, a ceia ela tinha um nome, uma reunião, essa reunião tinha um nome, ela se dava toda sexta-feira, ao pôr do sol, porque eles ainda estavam na transição judaica, era a reunião ágape. Olha que lindo, vamos na reunião do amor de Deus? Era a palavra grega, um amor pleno, um amor verdadeiro, o amor de Deus. Vamos na reunião ágape. A ceia, ela foi estabelecida por Cristo.
não para ser um ritual na vida do cristão. Jesus nunca falou que para mim, para você, a ceia deveria ser um ritual. Vimos aqui e não entendemos nada do que estamos fazendo. Jesus disse, pelo contrário, vocês devem fazer isso por minha memória. Cada vez que vocês se reunirem, vocês precisam fazer isso por minha memória. Ou seja, cada vez que vocês comerem e beberem, vocês precisam se lembrar do que eu fiz, o que eu vim fazer nessa terra, o que eu construí no coração da igreja, quais são os meus sonhos, os meus planos. Quando nós participamos da ceia com esse entendimento, nós conseguimos viver a verdade desse memorial tão lindo. Para muitos de nós pode ser apenas um cerimonial, um ritual. E todo ritual não tem vida. Mas Jesus, ele falou que cada vez que nós olhássemos para o pão e para o vinho, nós devíamos lembrarmos do que o Senhor fez, do que Ele quer fazer em nós, por nós e através de nós. Então a ceia, ela é muito mais do que um ritual. Ela é um memorial. Jesus disse, olha, cada vez que os seus discípulos, cada vez que vocês comerem, vocês precisam lembrar de verdade, de mim, dos meus ensinamentos, das minhas palavras, do que eu quero e escolhi para que vocês vivam. Você consegue lembrar disso? Porque essa era a ideia de Cristo. Cada vez que nós como igreja ficássemos conversando, pô, Jesus é tremendo, e estivéssemos encorajando uns aos outros, cara, não desiste, Deus vai dar graça, orar um pelos outros, ajudar, descobrir as necessidades entre os... Era isso que acontecia, eles descobriam a necessidade entre uns e os outros, e eles supriam a necessidade dos outros. Por isso que a Bíblia diz que no meio deles não havia necessidade alguma, porque enquanto eles celebravam a ceia, eles conheciam o coração de Deus e conheciam os corações uns dos outros. Então a Bíblia diz que eles vendiam tudo que tinham e supriam a necessidade uns dos outros. Eles olhavam para aquele irmão, meu irmão, você está desempregado, vão cortar tua luz e tua água. Era isso que acontecia. Eles se levantavam e disseram, disso vocês não vão passar, porque nós vamos suprir. Era isso o que acontecia. Você está doente, você está enfermo. Não, nós não vamos parar até que Deus faça na sua vida, nós vamos orar. Porque muitos de nós pensamos que é só apenas orar. Não é verdade? Então nós apenas oramos e não vimos nada acontecer. Mas Jesus e a palavra de Deus não ensina apenas orar. Diz que nós devemos perseverar na oração. Isso fala de um processo, de um tempo, de busca, de conquista, de construir no nosso coração uma fé verdadeira e genuína. Então a gente pega, às vezes, eu estou passando por uma necessidade, Senhor me abençoe, coisa, no outro dia a gente acorda e nada aconteceu, e a gente logo desiste, acha que Deus não tem nada para a gente, acha que tudo é uma balela. Mas quem falou que era só orar e ia acontecer? Onde está escrito? Ele diz que nós deveríamos perseverar, não desistir, todos os dias. Uma das características importantes da igreja era a perseverança. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, eles sempre estavam juntos, eles não desistiam, porque no coração deles caiu uma palavra, uma semente verdadeira. E sabe qual é o motivo, muitas vezes, do evangelho se tornar sem graça, sem sabor na nossa vida? É por isso, nós não conseguimos perseverar. Gente, a grande maioria de nós, infelizmente, temos dificuldade dessa característica, de perseverar no Senhor, de insistir, de continuar. As primeiras coisas ruins que acontecem na nossa vida, logo nós desistimos, chutamos o balde. Aonde que está escrito que tem tempo para que as coisas aconteçam? Você vai orar e daqui a 1 ano, tudo vai melhorar na sua vida. Ou daqui a 7 dias, daqui a 20 dias, não. Mas a perseverança mostra o quanto nós acreditamos.
A nossa insistência em Deus mostra o quanto nós acreditamos. Isso também fala do quanto nós vamos conquistar em Deus. Porque só aqueles que perseveram e não desistem é que conquistam. A história de Israel conta, nas histórias de Israel, dos reis de Israel, conta a história de uma história muito interessante. Eu não ia pregar sobre isso, gente. Mas, vamos lá. Conta a história de um dos irmãos de Davi, um moço chamado Samá. Na região que eles moravam, eles plantavam, eles tinham agricultura, e o que prevalecia, e alguns cultivavam uma coisa chamada lentilha. A lentilha não era muito valorizada, ela não tinha um valor de mercado muito alto. Era comida simples, barata. E essa região ela era muito atacada pelos povos inimigos. Eu me esqueci se são os medianitas da época. Mas eu sei que um exército se levantou para vir roubar a colheita. Aquilo que eles estavam plantando. Era muito característica dos povos que moravam ao redor das tribos de Israel fazer isso, saquear. Eles tinham um exército, eles não plantavam, né, eles saqueavam, né? Gente, e veio essa ameaça. Diz a Bíblia que todos, quando souberam que aquele exército ia vir, fugiram, abandonaram, não valorizaram, eles abandonaram simplesmente, se apavoraram, medo, achavam que não valia a pena. Uma plantação aí de milho, vale a pena, vamos embora. Diz que um moço chamado Samá, ele tinha uma plantação de lentilha, um campo bem pequeno, talvez para sustentar ele e a família dele. Diz que ele se levantou no meio daquilo e falou: vocês vão fugir? Eu não vou fugir. Eu prefiro morrer que entregar aquilo que eu tenho como herança nas mãos dos meus inimigos. E diz que Samá, naquele dia, Deus olhou para ele, porque ele não desistiu, porque ele decidiu enfrentar um único homem, pôs em fuga um exército de saqueadores. Porque as coisas de Deus são para aqueles que perseveram, são para aqueles que lutam, são para aqueles que não desistem. Jesus, ele olhou para os seus discípulos. A partir da ceia, ele começa a ensinar vários princípios. O primeiro princípio, ele ensina o princípio da humildade. Ele pega uma bacia, ele tira uma das suas roupas e se veste com uma toalha e vai e lava os pés dos seus discípulos. Ele diz: vocês viram o que eu fiz? Nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se vocês querem ser parecidos comigo, vocês também precisam fazer isso. E ele começa a ensinar vários princípios. Ele passa por uma videira e diz: olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e todo ramo que estiver em mim, se estiver em mim, dar muitos frutos. Então ele diz: olha, não turbe o coração. Eles já começam a ficar apavorados. Depois da videira, eles começam a ficar assustados. O que está acontecendo? O papo está ficando mais grosso, a coisa está ficando mais intensa. Então ele diz: olha, é necessário que eu vá, para que venha outro. Eu vou enviar outro, parecido comigo. E ele vai estar com vocês todos os dias, o Espírito da verdade. Ele vai ensinar para vocês tudo o que eu tenho vos dito. Sabe isso tudo que eu falei para vocês durante esses 3 anos e meio? Ele que vai revelar a vocês. Então ele diz: não turbe o vosso coração. Creis em Deus e também em mim. Eu vou preparar lugar e eu voltarei. Então, ao princípio, Jesus um dia vai voltar para mim e para você. E ele começa a ensinar os seus discípulos. E ele chega assim e diz assim: olha, eu estou fazendo isso tudo por vocês. E tudo que eu não quero que vocês me abandonem. Então ele diz: olha, se vocês me amarem de verdade,
vocês vão guardar os meus mandamentos. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Deus, Ele quer ser amado por nós. A Bíblia tem duas coisas que são grandes: o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vem dar uma mudada de chamar Zilinde e diz: vocês devem amar o teu próximo agora, não mas como a você mesmo. Porque se você não se ama, como que você vai amar o outro, né? Então a gente dá desculpa: eu não posso amar o outro, nem me amo. E diz: agora eu mudo isso. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Jesus morreu por nós. Então a coisa muda. Agora dá para fazer, né? Às vezes amar o próximo como a nós mesmos, a gente não se ama, não tem como, né? Mas agora amar como Jesus, Ele diz: agora não tem desculpa para não amar. E a grande comissão: vá para todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Pois quem não crê já está condenado, né? Nem será, já está. Então ele começa a ensinar. Então ele chega dentro desse contexto da palavra de Deus, que é em João. Não desista de amar a Deus. Nunca. Nós vivemos no meio de uma geração que nós somos tentados a fazer isso, a esquecer, a se distrair, né? Esse sistema é expert em distração. Não é verdade? A hora que a gente olha, os nossos filhos já cresceram, pessoas que estavam do nosso lado já não estão mais. A hora que a gente percebe: uau, como o tempo passou. E como eu não vi isso? Porque estávamos distraídos. Nosso coração deveria estar em outro lugar. Os nossos anseios, a nossa busca deveria ser outra. Então ele diz, quando ele promete que não vai nos deixar órfão, né? Então ele diz o seguinte, 14, 21 diz assim: João, Evangelho de João, sabe, Deus, Ele quer que nós conheçamos o coração dEle. A vida cristã é um desafio. E assim como Samar teve que lutar, talvez ninguém dê valor. Sabe, não vale a pena. Mas faça como Samar. Ele chamou a atenção de Deus porque ele não desistiu daquilo que Deus tinha para ele. Ele não menosprezou aquilo que ele tinha. Tudo que o Senhor quer, Ele quer ser amado por nós. E o amor por Ele é a garantia de termos a manifestação dEle no nosso meio. Ninguém quer estar num lugar que ele não é amado, não é verdade? Alguém aqui quer estar num lugar que não é amado? Que não é desejado, que não é celebrado, que não é buscado? Ninguém aqui, nenhum de nós quer ser apenas mais um. Todos nós queremos e sabemos, temos valores sim, todo mundo que está aqui tem valores, é precioso. Mas ninguém aqui vai dizer: não, eu vou lá, onde eu não sou amado. Não é verdade? Onde você sabe que você não é amado, que você não é, você é apenas mais um. Não te dá interesse, não é verdade? O que eu vou fazer lá? Jesus só se manifesta onde Ele é amado, onde Ele é desejado. Por isso Ele pega esses homens simples, e durante 3 anos e meio, eles eram pescadores. Naquele momento da vida deles, não sei se eles foram a vida toda assim, mas naquele momento eles estavam frustrados, profissionalmente, porque nós sabemos a história, eles estavam pescando e nada estava dando. Usaram todas as suas habilidades, forças, recursos. Jesus chega e chama eles. Diz: olha, me segue, eu vou mudar a vida de vocês. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Então ele começa a ensinar esses homens
e seus seguidores, porque seguidor é uma coisa e discípulo é outra. Para o seguidor não há requisitos, mas para um discípulo há. Não é verdade? Jesus abençoou a multidão, dava pão, curava todo mundo, mas eram seguidores. Mas para os discípulos, ele disse: vocês querem me seguir? Então vocês devem tomar a sua cruz e me seguir. Vocês têm que ser diferentes. Vocês devem me amar, devem me seguir. Então ele diz assim, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, que era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava dando uma série de instruções para eles. Logo após a ceia, ele começa a dar uma série de instruções para eles. Se nós estudarmos os 4 evangelhos logo após a ceia, vamos ver as instruções. Então diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus se manifesta no lugar em que ele é amado. O Senhor se manifesta nos lugares onde ele é amado. O amor por Deus, o tanto que amamos, o tanto que o buscamos, vai nos levar a ter experiências vivas e reais com Ele. Por isso persevere em amar ao Senhor. Por isso persevere em amar o Senhor, em buscá-lo. Por mais que as circunstâncias, por mais que os momentos, por mais que a nossa mente muitas vezes luta para que a gente desista de Deus e daquilo que Deus tem para nós, o conselho do Senhor sempre é: vocês devem perseverar, vocês devem insistir, você não pode desistir. Eu não sei qual é a condição do seu coração e qual é o nível do seu amor por Deus. Eu não sou Deus, não tenho a capacidade nenhuma de saber como está o seu coração. Mas existem coisas muito sérias que nós devemos pensar, nos lembrar e sondar os nossos corações. E o Senhor, Ele disse: olha, se vocês realmente me amam, vocês vão ter prazer naquilo que eu falo para vocês. Vocês vão ter prazer nos meus mandamentos. E uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: o amor é algo espontâneo, é uma decisão. Eu decido amar, não é verdade? Ele excede um sentimento. O amor é uma decisão. O amor é uma decisão. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Então, a pergunta é, para nós, hoje diante desse memorial, para mim e para você, bem simples, mas são coisas que nós devemos pensar, são coisas que nós devemos olhar para dentro de nós e percebermos. Porque é nessas coisas que está a verdadeira manifestação de Deus. Vocês poderiam vir aqui e eu pregar uma pregação muito eloquente, cheia de pontos, subpontos. Mas o Evangelho é simples. Ele é prático. Ele nos faz pensar: poxa, será que eu tenho amado a Deus? Será que eu tenho olhado para a palavra do Senhor, para os mandamentos dEle, e eu tenho prazer em cumpri-lo? Sabe, porque a gente às vezes, a gente quer muita coisa em Deus, mas a gente não entende as Escrituras. Existe sempre uma condição para a manifestação da bênção de Deus. Às vezes a gente quer ter filhos abençoados, família abençoada, a gente quer viver uma vida firme, né? Mas a gente não entende os princípios.
Salmo 112, vamos lá. Está dentro desse contexto. Salmo 112. Aleluia, Jesus. A nossa vida pode ser muito mais intensa, muito melhor do que ela já é, se nós entendermos esse princípio. Diz assim: louvai ao Senhor, feliz é o homem que teme o Senhor, e que nos seus mandamentos tem grande... Vocês estão vivos? Eu vou ler de volta. Meu Deus, né? Estou mais fraco do que coisa de grilo. Meu rei. Louvai ao Senhor, bem-aventurado é o homem ou a mulher que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A pergunta é: você tem tido prazer nos mandamentos de Deus? Existem duas coisas: existe a obediência e o prazer. Eu tenho o Ricardo, meu filho, e Jeremias está ali dentro. Eu posso dar uma série de ordens para ele, não é verdade? Dizer: Ricardo, você vai fazer isso, você vai botar o lixo para a rua, você vai organizar os seus calçados, você vai arrumar a sua cama. Ele tem duas escolhas: ele pode me obedecer, ou ele pode ter prazer naquilo que eu estou dando para ele. Vocês estão entendendo? Há uma diferença. Obediência. Muitas vezes eu posso obedecer, mas eu posso não ter prazer nenhum naquilo que eu estou fazendo. E aqui está dizendo que o homem e a mulher que teme ao Senhor e que tem prazer na sua lei, olha só o que acontece com ele. Não é sobre aquele que obedece, mas aquele que tem prazer. Diz assim, a sua descendência, os seus filhos, será poderosa na terra. Amém? A geração dos justos será abençoada. Olha só o que acontece com um homem e com uma mulher que amam a Deus de verdade. Com um homem e com uma mulher que eles têm uma aliança de amar o Senhor, de guardar os mandamentos, não apenas de guardar, mas de obedecer os mandamentos, não apenas de obedecer, mas de ter prazer naquilo que ele está falando. Deus fala assim, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e os seus tataranetos serão abençoados. Porque Deus é um Deus geracional. Diz que a maldição alcança até 4 gerações, mas a bênção do Senhor até 1000 gerações. Então, para o homem e para a mulher que tem prazer na lei do Senhor, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos e assim por diante, serão abençoados. Deus sempre vai visitar a geração. Ou seja, se eu for bom, o dia que eu não estiver mais aqui na terra, se eu fui um cara que eu guardei meu coração, que eu amei a Deus com todo o meu coração, e o dia que eu não estiver aqui na terra, lá no meu tataraneto, se eu não estiver mais, Deus vai olhar para mim e vai dizer: o Ricardo foi tão bom, então eu vou visitar o tataraneto dele, eu vou me revelar a ele, e se ele decidir me amar como o tataravô dele me amou, ele vai ver a minha glória. É assim que funciona. Olha só, versículo 3. Prosperidade e riqueza há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Olha só o que acontece com um homem e com uma mulher que tem prazer em amar a Deus na lei do Senhor. Vocês estão vendo? Aos retos, olha só que tremendo. Aos retos, que é esse tipo de homem, de mulher que amam a Deus com prazer, diz assim, até das trevas nasce a luz. Até das trevas nasce a luz. Pois é compassivo e justo. Certamente jamais será abalado o justo, ficará em memória
eterna. Você não vai cair no esquecimento. Pessoas vão se lembrar de você. Como Deus era bom. Aquele cara assim, aquela mulher assim, bondoso, não guardava mágoa de ninguém, seu coração sempre estava disposto a cumprir os mandamentos de Deus. Que bom ser lembrado dessa maneira, não é verdade? Que bom ser lembrado dessa maneira. Versículo 7, não temerá os maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, não temerá no final, verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Esses inimigos não são pessoas, tá, pessoal? Não é carne, não é sangue. Olha só, como é tremenda a vida de um homem e de uma mulher que tem prazer em amar o Senhor. E naquele dia, na ceia, o Senhor estava preparando o coração daqueles discípulos com uma série de instruções. E nesse momento Ele chega e fala para eles: olha, se vocês me amarem de verdade, e se vocês guardarem no coração de vocês, não é guardar, gente, não é pegar uma coisa e guardar ali. Esse guardar, ele fala de cumprir, ok? Se você ir para o original, você vai ver que esse guardar, quando foi traduzido em português, perdeu muito da essência. Mas esse guardar fala de um cumprir. Eu guardo uma aliança com a minha esposa, eu não a traio. Não está guardada, ela está sendo diariamente manifestada. A minha aliança. Eu estou guardando o meu coração para minha esposa. E guardar é isso. É cumprir, é ficar zelando pelo aquilo que o Senhor falou. Nós precisamos muito, gente, nos achegar mais a Deus. De verdade, cada um de nós precisamos mais ter tempos com Deus, pegar a Bíblia, ir para um lugar, para o nosso quarto, dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, aqui está o meu coração. Ah, mas eu não sei perdoar, eu tenho rancor daquela pessoa. Não faz mal. Vai para o quarto, dobre o seu joelho e diga: Senhor, eu quero cumprir, eu quero perdoar. Me ajuda a amar, me ajuda a perdoar, me ajuda a ver aquela pessoa com os teus olhos. Eu quero me abrir para isso. Então surge em nós, gerado por Deus, esse amor tão verdadeiro que nos faz perdoar até os nossos inimigos. Porque tudo nasce no nosso tempo com Deus. Nenhum de nós aqui é bom o suficiente, gente. Por isso que Jesus falou: olha, sem mim nada vocês podem fazer, vocês precisam de mim. Para viver o cristianismo, para viver uma vida comum, tudo bem, podemos viver sem Ele. Mas para viver um cristianismo verdadeiro e puro, nós precisamos dele, porque Ele é o autor. Ser cristão é pequeno Cristo, essa palavra é um pequeno Cristo. São parecidos com Cristo. E para ser parecido com Ele, nós precisamos ter tempo com Ele, com a sua palavra. Não é, Gabriel e Priscila? A gente precisa ter, não é, Marcelo? Nós precisamos ter a nossa Bíblia, aprender com ela, dobrar os nossos joelhos, ser sincero diante de Deus. Me ensina a ser igual a Ti, Senhor. Me ensina a Te amar. Porque até a vontade de adorar vem dEle, né? Me ensina, me ajuda, eu quero viver isso. Eu não quero desistir, eu não quero abrir mão. Eu quero lutar por isso, Senhor. A ceia do Senhor, ela nos transporta para isso. Para esse momento em que Jesus pega os seus discípulos e ensina tudo, e Ele chega: olha, isso tudo que eu estou ensinando para vocês, se vocês me amar de verdade e guardar os meus mandamentos, vocês sempre terão eu perto de você, porque manifestação é isso, né? Esse é o desafio de Deus para nós nesses dias, sondar os nossos corações e ver se realmente estamos amando a Deus.
Não sejamos como aquela nação que se tornou um vale de ossos secos porque deixou de amar a Deus como Ele queria ser amado. Foi Deus que fez isso? Não. Foi consequência das suas escolhas erradas. Foi Deus que castigou? Não. Deus não vai castigar ninguém, porque Ele já enviou Jesus Cristo para morrer e fazer tudo por nós. Mas agora, se nós vivemos numa ruína, numa derrota, a escolha é nossa. Não é castigo de Deus. Deus não voltou as costas para mim e para você. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, todos os dias, até a consumação do século. É nós. É o nosso coração. É o coração do homem, que muitas vezes não quer estar conectado ao coração de Deus. Por isso Jesus disse: se vocês me amarem e guardarem meus mandamentos, vocês sempre vão ter a minha manifestação junto com vocês. Por isso não se engane, gente. Não se deixe levar pela vibe do momento. Ai, estou preocupado, estou isso, estou aquilo. Uma coisa só nos basta: conhecer o coração de Deus. Porque até das trevas nasce a luz para um homem e uma mulher que conhece e tem prazer no coração de Deus. Nós precisamos cuidar, porque aquela geração que virou vale de ossos secos, todos estavam na igreja, todos traziam seu dízimo e sua oferta, mas para Deus tudo o que adiantava, se aquilo não fosse com o coração, não valia de nada. Tudo que nós fizemos para Deus tem que ser porque nós amamos Ele, não porque isso nos faz bem. Eu me sinto tão bem. Muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente não sente bem, mas nós fizemos porque amamos a Deus e acreditamos na palavra dEle. Gente, é um tempo de nós voltarmos o nosso coração para Deus, de verdade. Entenda, muitos reis na Bíblia tiveram a oportunidade de ser reis excelentes, mas eles foram reprovados por Deus porque o coração deles todo estava distante de Deus? Não, porque eles estavam divididos pela metade. Metade gostava de Deus e metade não gostava. Metade era de Deus e metade não era. E por isso eles foram rejeitados por Deus, porque Deus quer todo o nosso coração. Volto a falar, Jeremias capítulo 29. Eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês, Deus falando. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, um futuro desejável, um futuro jóia. Mas buscar-me-eis, vocês vão me buscar, mas vocês só vão me achar de verdade quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Ele diz: eu serei achado de vocês nesse dia, e eu farei mudar toda a vossa sorte. Diga: todo o coração, amar de verdade, ter prazer nos mandamentos. Guarde essas 3 coisas do coração. Se você levar só essas 3 coisas daqui nessa noite, eu estou feliz, de verdade. Guarde no seu coração essas 3 coisas. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Gabriel e Priscila, vocês podem me ajudar com a ceia? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Alex e a Cris. O Senhor é bom, gente. É bom servir o Senhor. Os mandamentos de Deus nunca deveriam ser algo penoso para nós.
mas deveria ser fonte de prazer. Os mandamentos do Senhor não são penosos. É que eu sempre falo, Jesus disse, olha, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e suave. Às vezes a gente está fazendo algo e a gente diz, meu Deus, é tão pesado, não estou conseguindo carregar isso para Deus. Então você não está carregando o fardo de Deus, porque Ele é leve. Você está fazendo alguma coisa aí que Deus não pediu para você fazer. Você está carregando algo que Deus não pediu para você carregar. Porque eu te garanto que o dele é leve e suave, não machuca. Fardo leve, jugo, machuca, dói, fere. Se algo que você está fazendo para Deus está te ferindo, não é Deus. Está te machucando, está pesando, não é Deus. Não é do Senhor. Permita que o Senhor toque o seu coração nessa noite, em nome de Jesus.